como iniciar e terminar uma entrevista assim, ó, sensacional, para o recrutador olhar para você e falar: eu preciso dessa pessoa no meu time. Olá, eu sou Débora Flores, eu atuei como gerente de enfermagem e eu tenho muitas dicas e estratégias para te passar de vários processos seletivos. E aí tem duas coisas que acontecem muito no início de um processo seletivo e que as pessoas não fazem ideia de como responder e até alguns momentos ela trava, sabe assim, fala: e agora? Então uma das perguntas que é muito feita ou que às vezes o recrutador deixa muito à vontade de falar: pode começar a entrevista, me fala sobre você. E aí, naquele primeiro momento, você fala: nossa, e agora? Eu sei falar sobre tudo, menos sobre quem eu sou, quais são as minhas habilidades, minhas competências. E uma grande dúvida, muitos alunos meus me perguntam isso, e aí eles dizem assim: mas Débora, o que eu falo nesse início, né? Eu misturo a parte pessoal, eu misturo a parte profissional, eu falo só a profissional, por onde eu começo, e aí vira uma salada de frutas. E naquele momento que é tão importante de você saber se vender, às vezes trava tudo e não sai nada. Então fica aqui que eu vou te dar algumas dicas. Olha só, a primeira dica para você ser muito assertivo, assim, antes de tudo, tá? Anote tudo isso, ensaie em casa, olha no espelho. Enquanto você não fizer sentido aquilo que você tá falando olhando pro espelho, que você não estiver conseguindo se apresentar, você ainda não tá preparado para a entrevista. Por quê? Porque a entrevista nada mais é do que você fazer uma apresentação sua. E você faz para você, né? Então você precisa saber aquilo que você tá falando. Porque o seu currículo, não vai adiantar você estar com o currículo em mãos nesse momento. Você vai precisar passar ali o que o recrutador quer saber. O seu currículo, ele vai servir de base se você precisar apresentar algum resultado, se você precisar passar alguma data, apenas para isso. Então, como é que você começa, né? A primeira coisa, então vou te dar um exemplo, né? Eu sou Débora Flores, atuo na área da saúde há mais de 14 anos, moro em São Paulo. Então, a primeira coisa é você fazer essa apresentação bem básica. Em segundo momento, você faz uma apresentação sua profissional. Olha só, um dos maiores erros está agora em seguida, tá? A pessoa começa a contar assim: olha, mas eu me formei em tal data, aí eu fiz isso, aí eu entrei nessa instituição, mas aí eu saí por esse motivo, e aí fica meia hora da entrevista falando isso. Você tem que ser simples e objetivo. Você vai apresentar seus resultados em até 2 minutos. Então, nesse primeiro momento que você já se apresentou e você já falou da onde você vem, uma coisa muito importante você falar aqui, que é assim, a gente coloca já na frente, é você falar o tempo que você gasta para chegar naquela instituição. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de gestão de tempo, é muito importante. Então, olha, para chegar aqui na instituição, normalmente eu vou vir já de carro, porque você até evita que o recrutador fique te fazendo essas perguntas que são meio desagradáveis. Então, eu vou vir de carro e vou gastar uma média de 30 minutos, ou eu vou vir de ônibus, metrô, enfim, vou gastar tanto tempo, porque aí você já sai na frente já explicando para ele o tempo que você vai estar naquela instituição. Isso é muito importante. E aí, em seguida, o que você precisa apresentar em até 2 minutos? Os seus resultados. Então, eu vou te dar um exemplo meu aqui da minha formação, né? Então, se eu estivesse concorrendo uma vaga hoje para um cargo de gestão, uma enfermeira, e aí você vai montar o seu modelo para a área que você está concorrendo, ok? Então, olá, eu sou Débora Flores. Para trabalhar aqui nessa instituição, eu gasto por volta de 20 minutos vindo de carro. Eu trabalho na área da saúde há mais de 14 anos, sendo 4 anos como gerente de enfermagem, e os meus maiores resultados foram ser assertiva em toda tomada de decisão, diminuir os indicadores com risco de queda, diminuir os indicadores com risco de flebite, elaborei 2 protocolos institucionais, levei para 3 trabalhos científicos da instituição para congresso e diminuí minha taxa de turnover 40% em todo o tempo que eu estive na gestão. Formação, tenho pós-graduação em gestão da qualidade e segurança do paciente, tenho pós-graduação em fluxo de paciente, tenho MBA de gestão de pessoas e tenho o Master Coach, que é a parte de você desenvolver o crescimento profissional ali do colaborador e trabalhar muito forte a gestão de pessoas. Pronto, acabou. Olha só, eu fiz toda a minha apresentação, início pessoal, profissional. Por que eu falo início, pessoal? Porque você já se apresentou, você já falou quem você é. Algumas coisas que você pode até colocar ali no começo, eu não coloquei, fica muito a critério de cada um, se você não for porcegar muito. Então, colocar: olha, eu tenho tantos filhos, sou casado, mas isso não é tão importante. Ele pode até te perguntar, mas o que ele realmente quer saber, quais foram os seus resultados. Você viu que eu falei números ali de resultados? Quanto por cento eu melhorei? Quantos por cento eu diminuí? E isso é muito importante, você tá aqui no início da sua apresentação profissional. O recrutador, ele vai se atentar muito quando você falar números. Uma coisa muito importante quando você estiver falando sobre se apresentando é você estar fazendo a técnica de rapport.
que você está olhando para quem te fez a pergunta e você responde ali com muita tranquilidade. Por isso que é muito importante você ensaiar em casa antes, porque aí você vai muito preparado para aquele processo e não é nada angustiante, né, que dá uma taquicardia em você. Ok? Isso é muito importante. E aí uma pergunta no meio disso, Débora, e agora? Eu falo minha vida pessoal, não falo? Briguei com o marido ontem, tô de mal do filho? Não, nada disso você vai falar. O que ele quer saber da sua parte pessoal quando lhe é perguntado? Então, a parte pessoal é o que você faz. Então, quais são seus hobbies, atividades, o que você gosta de fazer. Então, vou dar um exemplo meu também. Então, eu, Débora, gosto muito de fazer atividade física, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de estar com a minha família, de ler. Só nesse tópico, que em menos de 1 minuto, o que eu demonstrei ali para o recrutador? Por quê? Para você fazer atividade física, fazer bicicleta, andar de bike na rua, andar com as pessoas, o que precisa? Você precisa de empatia com o outro, você precisa estar ali em equipe, porque um vai olhar o outro para ver se vem carro, se tá movimentado, se não tá. Você vai ter uma comunicação assertiva para saber se é hora de virar para direita, hora de virar para esquerda. Então são pequenos detalhes que você fala que faz toda a diferença. E o avaliador, ele já começa a interpretar vários leques ali para saber se você vai ser efetivo no dia a dia da assistência, no dia a dia da gestão. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu falei que eu gosto de ler. Por quê? Porque pra mim é importante, eu gosto de leitura, eu gosto de estudar. O avaliador, ele também quer saber isso de você. Claro, não adianta você falar se for uma mentira, tá? Família pra mim é algo muito importante. Então são valores que você vai agregar ali na sua entrevista sem ficar falando muito, né? Então você vai entregar ali pequenas coisas. Se você não tiver muitos hobbies, o que você pode colocar ali no meio pra acrescentar, mas tudo em 1 minuto, tá? Qual é o seu diferencial de competências e habilidades? Isso também pode ser colocado, mas não é obrigatório, ok? E aí, como você finaliza essa entrevista, né? Você já arrasou até aqui. Como é que você finaliza ela? Perguntando para o recrutador o que ele espera de você nos próximos 3 meses. Quando você faz essa pergunta, você demonstra para ele que você já está preocupado ali quais vão ser os seus resultados. Você é uma pessoa organizada, você gosta de trabalhar com metas, com planejamento. O que eu faço, como eu faço, quais são as estratégias que eu uso. Essas dicas vai fazer você brilhar na entrevista do começo ao final. Gostou dessas dicas? Deixa aqui os seus comentários. E aqui no link dessa aula eu tenho um curso especial para você com todas as estratégias, dicas, não só sobre currículo e também sobre entrevista, aulas específicas de entrevista e além disso você tem lá 31 perguntas e respostas, te explicando tudo sobre todas as perguntas e respostas de uma entrevista para você se vender e ser cada vez mais estratégico e ter cada vez mais resultados.